Olá, gente! Eu venho desejar a todos do meu Facebook uma boa tarde. Nessa live que eu estou fazendo aqui no meu Facebook, gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para o coração de vocês, tá bom? E desde já peço que vocês que estão aí no meu Facebook já compartilhem essa live no meu Facebook, né? Curte aí, compartilha, comenta, e para que a palavra de Deus possa alcançar muitas vidas. Nesse momento, né, eu vou deixar uma palavra que está lá em São João, Evangelho de São João, capítulo 1, e versículo 2. O 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. O capítulo diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Só até aí. Bom, essa passagem aqui do Evangelho de São João é muito conhecida entre os cristãos, entre aqueles que conhecem a palavra de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 1, diz: No princípio era o Verbo. No princípio, ou seja, no começo da criação, era o Verbo, ou seja, era a palavra. E o Verbo, né, estava com Deus. E o Verbo era Deus. No começo era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, aqui o apóstolo João estava falando do Verbo. Quem é o Verbo? Que estava desde o início, antes da criação, antes da fundação do mundo. Aqui João está falando de Jesus, do Messias, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade inteira, a fim de resgatar a humanidade inteira das mãos de Satanás. E o Evangelho de São João diz que Jesus era o Verbo. E se Jesus era o Verbo, ele estava no princípio com Deus, muito antes da criação, antes da fundação do mundo. E nesse meio tempo, a palavra de Deus diz que o Verbo era Deus, ou seja, Deus era a palavra, Jesus era a palavra. Jesus estava com o Pai, Jesus, a palavra, estava com o Pai. Muito antes da fundação. E diz aqui o versículo 2:
ele estava no princípio com Deus. O Verbo, quem é o Verbo? Jesus estava no princípio com o Pai, com Deus. E a palavra é bem clara no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram feitas pela palavra. Ou seja, a criação, a terra e tudo que nele há foi criado pela palavra. Foi criado pela palavra. A terra foi criada pela palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito, nada que foi criado por Deus iria existir. Nós, por exemplo, se não fosse Deus, nós não existiríamos. Se Deus não criasse tudo, se Deus não pegasse esse planeta chamado água e o transformasse no planeta Terra, nada disso existiria. E é isso que João disse. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi criado se fez. Aqui o Evangelho de São João também está citando Gênesis, capítulo 1, falando sobre a criação. Quando João diz que nada do que se foi feito se fez, o apóstolo João estava falando da criação. Ele está falando da criação. Céu e terra, mar, os animais, as aves, as árvores, sol, lua, nuvem, nada disso iria acontecer sem a palavra. E o Evangelho de São João também está citando um pouco sobre Gênesis capítulo 1, falando sobre a criação, que Deus, falou a palavra, haja, e tudo se fez. Aí João recita essa mesma palavra em seus evangelhos, no capítulo 1. Sem ele, ou seja, sem Deus ter falado, haja, nada que foi feito se fez. É isso que João estava falando. O Evangelho de João diz isso, citando a criação. E mais adiante, o Evangelho de João diz que ele era a luz do mundo. Ele era a luz do mundo. Quem era a luz do mundo? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Você vê, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a vida? Jesus. A vida era a luz dos homens. A vida, chamada Jesus, era a luz dos homens. Se Jesus é vida, palavra e luz, então nós, pessoas, estávamos mortos
pelo pecado. Então Jesus, quando veio à Terra para salvar a humanidade, ele revivificou aqueles que estavam mortos espiritualmente. Por isso que ele diz aqui que Jesus era a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é Jesus. E sendo a vida Jesus, Jesus era a luz do mundo quando veio aqui na Terra e deu vida os que não tinham vida em si, que estavam afastados de Deus. Então, Jesus deu vida aos que estavam mortos espiritualmente. Quando uma pessoa não conhece Jesus e vive na prática do pecado, essa pessoa está espiritualmente morta. Ela só é ressuscitada, só recebe vida espiritualmente depois que ela aceita Cristo e tem seu nome escrito no livro da vida. E o Espírito Santo entra nessa pessoa, então ela passa a ter vida em si mesma. Passa a ter vida em si mesma. Então, o Evangelho de João é tremendo. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a palavra. Jesus está falando da palavra, que no princípio ele era a palavra. Jesus veio trazendo vida para as pessoas que fisicamente estavam vivas, mas espiritualmente estava morta. Então, Jesus veio para trazer luz ao mundo, para salvar vidas. Nos versículos mais adiante, que os evangelhos vai falando, começa a citar sobre João Batista. João Batista, para aqueles que conhecem essa passagem, sabe que João Batista foi um dos porta-voz, da mensagem de Cristo. Ou seja, João Batista era aquele que pregava arrependimento, abrindo caminho para Jesus, a fim de Jesus aparecer. E quando foi que João percebeu que seu ministério, sua função de preparar o caminho estava terminada? Quando ele foi entregue à prisão pela mulher de Herodes, Herodíades, e ele foi preso por falar a verdade, e ele foi preso ali por falar a verdade, e depois o rei Herodes mandou assassiná-lo. Quando assassinou, aí Jesus começou a aparecer, a começar o seu ministério. Então, meu querido, essa é a mensagem de Cristo para o seu coração. Fique com essas palavras. Que Deus possa falar ao coração de vocês grandissimamente. Tá bom? Jesus te ama. Para aqueles que não conhecem Jesus, mas que está vendo essa live, Jesus te ama. E para aqueles que estão firmes em Deus, continua firme.
até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique na paz e que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado.